Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim? Ok? Sim. Antes de entrarmos no tópico de hoje, vou pedir logo de cara a nossa vinheta, porque hoje vai ser um dia hardcore. Então, por favor, meu diretor, aquela vinheta. Hoje é um troço bem hardcore, chamado multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes. Você sabe que a gente tem regra para tudo. Regra para tudo. Então existe uma regra para multiplicar matrizes. Se eu for multiplicar a matriz A pela matriz B, eu tenho que ter algumas regras. Por exemplo, a matriz A pode ser M por N. Mas a matriz B tem que ser N por qualquer coisa. Vamos chamar de P. Então guarde isso. O número de colunas na primeira tem que ser o número de linhas na segunda. Obrigatoriamente, ó. Esse cara tem que ser igual a esse cara. Quem vai ser o resultado? O resultado será uma matriz C qualquer que terá as letras que sobraram, ou seja, será uma matriz M por P. Então veja, se eu tiver uma matriz 3 por 2, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por uma 2 por qualquer coisa. Obrigatoriamente, tem que ser 2 por qualquer coisa. Por quê? Porque esse tem que ser igual a esse. Então, multiplicar por uma 2 por 3. Para o resultado ser os que sobraram, portanto, 3 por 3. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Então, insistindo. Se a matriz A é M por N, a matriz B tem que ser N por alguma coisa qualquer. Não interessa para nós quanto é. Então, se aqui é 4 por 2, aqui pode ser 2 por 35, por exemplo. Mas o resultado será, entendeu? 4 por 35. Então, o resultado será o número de linhas do A e o de colunas da B. Certo? Em caso contrário, ou seja, quando esse é diferente desse, eu não consigo multiplicar. O que eu não poderia ser é 3 por 2 por outra 3 por 2. Porque seria diferente o número de colunas daqui com o de linha daqui. Certo? Então, vou fazer essa multiplicação aí 3 por 2 por 2 por 3 para ver o que acontece. Então, bem devagar. O primeiro, supondo que seja 3 por 2. A matriz B será 2 por 3. E o resultado, uma 3 por 3, que foram os que sobraram aqui. Então, 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. 4, 0, 1, 1, 2, menos 3. Não é determinante, é multiplicação. Hein? A outra é o contrário. A outra é 2 por 3. 5, 0, 1, menos 1, 2 e 1. Certo? Então veja como é que funciona. Número de colunas dessa tem que ser o número de linhas dessa. E o resultado será uma 3 por 3. Resultado 3 por 3. Bem devagar, bem devagar. O cara que vai na primeira posição aqui, ó, primeira posição, ou seja, A, nesse caso é o C1, primeira linha, primeira coluna. Entendeu? Como sempre foi, primeira linha, primeira coluna. Ou seja, primeira linha, primeira coluna. Você faz lá 4 vezes 5, 20. Mais 0 vezes menos 1 é 0 mesmo. Portanto, 20. Certo? Na C1, 2, primeira linha, segunda coluna. Se é primeira linha, segunda coluna, está aqui. 4 e 0 e 0 e 2. Entendeu? Primeira linha, segunda coluna. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0 também. Ou seja, 0. C1, 3, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 4 vezes 1, 4, mais
0 vezes 1, 0, 4. Para entender a ideia, vamos insistir. Multiplicação de matriz por matriz. Esse número, que é o número de colunas da primeira, tem que ser igual a esse, que é o linhas da segunda. E o resultado será uma matriz que tem esse número de linhas e esse de colunas. Então será 3 por 3. Então como é que se multiplica? Esta linha por essa coluna, sempre. Para achar o 1, 1. 1. Depois o 1, 2. Depois o 1, 3. E depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. E finalmente 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então é sempre a linha da primeira, a coluna da segunda. Como sempre foi, ó. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Certo? Então vamos lá. 4 vezes 5, 20. 0 vezes 1, 0, 20. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0, 0. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0, 4. Na segunda linha, 1 vezes 5, 5. 1 vezes menos 1, menos 1. 5 menos 1, 4. Na segunda linha, segunda coluna, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2. E finalmente uma. A última linha, a última coluna da segunda linha. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Agora a última, é esta linha por esta coluna. 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes menos 1, 3. 10 mais 3, 13. E finalmente 2 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6. E depois 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Então lembrando, o elemento C, que é o da matriz resultante, C e J, será a linha do A e a coluna do B. Então sempre a linha do A e a coluna do B. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Então matamos a linha 1. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Matamos a linha 2. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Matamos a linha 3. Claro para todos? Só recapitulando. 4 vezes 5, 20. 0 vezes menos 1, 0. Somando dá 20. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Somando dá 0. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0. Somando dá 4. Está aqui. 20, 0 e 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes menos 1, menos 1. 5 menos 1, 4. Está aqui. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Somando dá 2. Está aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Está aqui. 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 10 mais 3, 13. Está aqui. 2 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6. 0 mais menos 6, menos 6. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Está aqui. Claro, para todos isso, então lembrando, você só pode multiplicar matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao de linhas da segunda. E o resultado será número de linhas da primeira e número de colunas da segunda. Por que a gente quer multiplicação de matrizes? Lá na frente a gente vai ter uma coisa muito legal chamada resolução de sistemas lineares através, olha que bonito isso para falar para a avó, regra de Cramer. Esse tal de Cramer foi um matemático aí do século XVIII que criou um método usando multiplicação de matrizes e determinante, um monte de coisa biruta para calcular sistemas de equações. Em vez de fazer aquela coisa biruta que a gente sempre fez, fica substituindo e somando e multiplicando por menos 2, faz direto por matrizes, certo? Muito bem. Então vamos multiplicar mais uma matriz. Claro, vou fazer uma tranquila para ver se a gente entendeu. Então eu vou insistir nesse aspecto. A gente começou com 2 por 3 e 3 por 2 para a gente entender a mecânica, como eu chamo. Então vamos fazer uma simples. A matriz A será 2 por 2. A B também será 2 por 2. O resultado, claro, também será 2 por 2. Coincidência? Não, porque esse tem que ser igual a esse obrigatoriamente. E o resultado será esse 2 com esse 2. Está aqui, ó. Certo? Então lá, matriz A, matriz B, matriz C. Dois, 1, 4, menos 1. 3, 2, 1, menos 2. Então lembrando, vamos insistir nisso. Esse primeiro cara aqui é chamado C11, concorda? Por quê? Primeira linha, primeira coluna. Então
Então, lembrando, esta linha veio lá do A e esta coluna vem lá do B. Então, é esta linha e esta coluna para achar o C11. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1, 7. Agora mantém a linha e muda de coluna, porque esse cara aqui será o C12. Pode ver, a linha vem do A, mas a coluna vem do B. 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 2, menos 2. 4 menos 2, 2. Segunda linha, primeira coluna. 4 vezes 3, 12. Menos 1 vezes 1, 1. 12 menos 1, 11. E finalmente, 4 vezes 2, 8. Menos 1 vezes menos 2, 2. 8 mais 2, 10. Está aí a sua matriz 2 por 2. Claro para todo mundo isso? Olha, não tenho o que fazer, porque aqui é 7, 2, 11, 10. Não tem ninguém múltiplo de nada, então não tem o que fazer. Então, você só representa isso igual a isso. Claro para todos? Sim, sim. A pergunta, eu posso multiplicar uma matriz por ela mesma? Posso fazer a matriz A vezes a matriz A? Então, vamos ver se a gente pode. Você sabe que em matemática muita coisa é permitida. Será que matriz ao quadrado também pode? Vamos ver. Supondo que a matriz A seja 2 por 2. Nós vamos multiplicar por ela mesmo, que também é 2 por 2. Pode? Sim, porque olha aqui, ó, isso aqui é igual a isso e o resultado será uma 2 por 2. Então isso aqui será uma matriz chamada matriz A ao quadrado, que também será 2 por 2. Certo? Sim, sim. Cuidado agora, hein? 3, 1, 2, menos 1. 3, 1, 2, menos 1. Já que é a própria matriz. Lembra? Sim, sim. Primeira linha e primeira coluna. Vamos lá, bem devagar. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9 mais 2, 11. Segunda posição. 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. Segunda linha. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. É menos 2, só lembrando. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, menos 2. 6 menos 2, 4. Finalmente, a última posição da última linha. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. 2 mais 1, 3. Então, quando a matriz ela vezes ela, não adianta tentar elevar ao quadrado só, porque seria, na tua cabeça, né, 9, 1, 4 e 1. Não é assim que funciona. Ela ao quadrado é ela vezes ela, hein? Cuidado. Então tem que fazer essa operação. Isso vezes isso, e depois isso vezes isso, depois isso vezes isso, depois isso vezes isso. Então lembrando, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9 mais 2, 11. Claro, não vai querer só fazer 9, 1, 4 e 1. Não vai passar vergonha por aí. Claro para todos? Sim, sim. Esse encontro é um pouco menor. Um pouco menor. A gente não vai inventar muita moda. Só que lá na frente, lá no próximo, a gente vai poder usar a multiplicação de matrizes para alguma coisa, que é justamente a resolução de sistemas lineares, que é uma coisa pipinosa. Se você olha 3 equações com 3 variáveis, você senta no chão e chora. Ah, dá para fazer escalonamento. Você não tem esse tempo todo, não só no vestibular, mas muito menos no Enem, para fazer escalonamento. São 3 variáveis. Então, acha a porcaria do determinante, acha... a gente vai descobrir isso lá no próximo encontro, entendeu? Então esse foi um pouco mais curto, para você poder entender como é que é a multiplicação de matrizes. Claro para todo mundo? Sim? Dá uma respirada, porque claro que eu vou, mas eu volto. Mas enquanto isso, o pedido de sempre, não perca a cabeça. Grande abraço.